Amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Vila Margarida, das demais igrejas evangélicas do estado do Rio de Janeiro, que está de todos os lugares onde tiver o nosso alcance, nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação. Está baseada em Isaías capítulo 54, de 1 a 5. Vamos ler a palavra de Deus. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Amém. Vamos orar, pedindo a Deus que o Espírito Santo de Deus aplique essa mensagem em nossos corações. Deus, nós te exaltamos, ó Pai, neste momento, ó Pai, porque o Senhor que criaste todas as coisas, ó Deus, o Senhor é o Alfa e o Ômega, Deus, e é o Senhor, ó Deus, que conduz, ó Deus, a nossa vida, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por cada dia maravilhoso de vida que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, e também queremos te pedir que o Senhor revigore a saúde, ó Deus, e o ânimo, ó Deus, daquelas pessoas que estão precisando de Ti, ó Deus. Que esta palavra, ó Deus, venha ardendo em nosso coração, ó Pai, e permanecer, que nós viver aquilo que o Senhor tem na nossa vida. É isso que eu te peço, desejar, te agradeço, em nome de Jesus, amém. O nosso tema de hoje é o futuro glorioso da igreja. Neste texto, Isaías faz uma evocação profética da igreja do Senhor, no tempo e na eternidade. Isto quando, historicamente, ela ainda não os havia estabelecido, porém, na mente de Deus, ela já existia desde a fundação do mundo. Portanto, o texto diz, canta, ó estéril, que não deste à luz, exulte, de prazer em alegre seu canto. Exclama, tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da isolada do que da casada do Senhor. Ela ainda não existia, essa igreja não existia, mas o profeta tinha uma visão do futuro da igreja. Ele olhava para o futuro da igreja quase 800 anos antes dela existir. Edificarei a minha igreja, foi a palavra de Jesus Cristo. Ele sabia que ela seria edificada pelo Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo apenas ordenara, canta estéril, canta ó estéril. O mesmo profeta olha para a frente. Deus pensou na igreja desde a eternidade, ela já estava no coração de Deus, ela existiria sempre. E em Mateus capítulo 13, verso 31 a 33, mostra-te como floresce a igreja. Cresce e fortifica, ela é como o grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior de todas as hortaliças. Também comparou a igreja ao fermento que leveda a massa. Irmãos, quando a igreja é comparada à semente, a semente ela precisa realmente
deixar de existir, precisa morrer para poder frutificar e produzir a árvore, como está dizendo aqui, a maior de todas as árvores. Também quando ela compara ao fermento, ela está comparando o fermento, que ele é um instrumento, um material especial para levedar a massa. Quando a gente faz uma massa para fazer um bolo, alguma coisa assim em casa, inicialmente é preciso que essa massa seja levedada para crescer. Ela está realmente ainda numa situação primária. Ela tem que melhorar para dar aquela massa própria para aquele material que a gente quer produzir. O fermento é para isso. Assim também é a igreja. Ela foi organizada para crescer, através da sua atuação, do seu testemunho, da sua ação evangelizadora, do testemunho de cada crente. Ela precisa crescer. E como a igreja cresce? Se forma e cresce. Isaías, no capítulo 54, verso 2, ele diz: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações não se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Deus formou a igreja para que ela crescesse, como nos mostra este texto nos 4 verbos: amplia, estende, alonga, firma. Esse é o trabalho da igreja. Amplia. A igreja, para ampliar, ela precisa realmente, começa pequena, como grão de mostarda, e é destinada a crescer. Exemplo da nossa própria igreja. Ela começou pequena lá no 3º Brisamar. Ela cresceu, veio para este lugar aqui. Aqui também era pequena. E ela cresceu, foi crescendo. E hoje ela tem filhas em Itaguaí, Volta Redonda, e continua crescendo. Tem missionários até em outros campos de outros estados. E estamos ajudando o mundo através de missões. Estende. O plano de Deus é que, à medida em que ela cresça também o seu local. Ela cresceu, continua crescendo o local e vai crescer mais ainda. Alonga. A sua atuação também precisa alongar-se, chegar até os confins da terra. O crescimento da igreja precisa ser constante. Não há limite para o crescimento. É exatamente isso que ensina a Bíblia. Em 2 Timóteo 3, 10, 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, peregrinação e aflições tais quais aconteceram em Antioquia, em Icônia e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todas que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo era rigoroso na doutrina bíblica e no zelo para com elas. Ele exigia e exige, a palavra de Deus exige que cada crente seja fiel às doutrinas. A igreja precisa ser fiel à sua doutrina. Há muitas denominações diferentes, cada uma com a sua doutrina. Nós somos da Igreja Batista do mundo todo. A Igreja Batista tem uma doutrina e nós somos fiéis a essa doutrina. É a doutrina neotestamentária. A igreja tem maior alcance. Isaías 54, 3 diz: porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. É para possuir as nações, pela pregação do Evangelho. Em Mateus 28, 19, 20 diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinai
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a todas as nações. Por isso, a nossa igreja é uma igreja missionária. Aqui em nosso campo, até onde ela pode ir através das nossas ofertas, para missões locais, missões mundiais, missões também nacionais. Nossa igreja, ela ama missões. E para concluir, irmãos, Deus espera que todos se cumpram as ordens. Amplia, estenda, alonga e firma. Estejam prontos para ver o que Deus fará. A igreja crescerá na medida em que estejamos dispostos a obedecer a essas ordens. Nós precisamos obedecer a ordem de Jesus para que a igreja possa crescer. Nós temos que ir além do que já fomos. Nós precisamos crescer não só na pregação do Evangelho, precisamos crescer na graça de Deus mediante a nossa obediência. Crescer no crescimento espiritual, crescer no cumprimento das ordenanças de Jesus. Aqui em Itaguaí nós temos já um trabalho especial que é para o crescimento, formando agora uma escola. Nós estamos dando toda a ênfase à formação dessa escola, que vai ser uma bênção para a nossa comunidade. A igreja precisa crescer também na contribuição das ofertas, na entrega dos dízimos, porque nós dependemos do poder de Deus, mas a parte material depende da nossa contribuição, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E nós damos graças a Deus que a nossa igreja, ela tem zelado por esse trabalho de pregar o Evangelho, de compreender que o mundo precisa do Evangelho. O mundo jaz no maligno, mas a palavra de Deus está pronta, está viva e eficaz para levar a libertação. Nós devemos orar a Deus também, agradecer pelo nosso ministério, pelo pastor Lucas, que está agora uns dias de descanso, sua família, para que a igreja continue marchando e marchando acelerado, para cumprir a missão para a qual ela está aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelos Teus ensinamentos, Pai. E nós Te louvamos porque o Senhor tem sustentado a Sua igreja, tem dado condições para que ela cresça ao longo dos anos, Pai. E hoje nós Te pedimos, ó Deus, que pela Tua misericórdia o Senhor nos ajude a entender o que foi dito até o momento e que nós possamos praticar, Senhor, esse crescimento que é uma ordenança Tua para a Sua igreja neste século, Pai. Te peço, Senhor, que nos dê forças para fazer o Teu reino expandir sobre esta terra, Deus, até que o Senhor venha. É o que nós te oramos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.